Olá pessoal, meu nome é Luciano Matias, sou criador do canal Crypto Craziness e hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre DeFi. Mas antes disso, eu queria te pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e assim você será notificado toda vez que a gente tiver um vídeo novo por aqui. Muitas pessoas têm me perguntado o que é DeFi, como isso funciona, e DeFi basicamente são finanças descentralizadas, ou Decentralized Finance em inglês. O que são finanças descentralizadas? A gente sempre fica um pouco na dúvida, o que é isso, como é que funciona? Finanças descentralizadas basicamente é um conjunto de serviços financeiros descentralizado. É uma coisa que oferece todos os produtos dos bancos tradicionais, então empréstimos, renda fixa, derivativos, crédito, produtos estruturados. E o mais interessante é que as DeFi elas não têm um CEO, não tem uma pessoa que está por trás disso tudo. Os protocolos DeFi eles usam a blockchain para validar, verificar e descentralizar esse sistema. Hoje as DeFi podem rodar em diversas blockchains, mas a principal delas é a do Ethereum. A plataforma do Ethereum foi criada em 2015 e ela já foi criada para as pessoas programarem serviços financeiros nela. O diferencial que fez a Ethereum deslanchar é esse suporte a tokens customizados. Qualquer pessoa que tenha algum conhecimento em programação, ela pode criar um protocolo, um contrato inteligente e daí criar a sua própria DeFi, um projeto assim. O legal desse projeto é que o dinheiro não fica com um terceiro, assim como nos bancos. Ele fica com um contrato. Então, quando você aloca o seu dinheiro numa DeFi, ele fica dentro de um contrato e não sob a custódia de um banco. Com a maioria das coisas de blockchain e de cripto, a gente pode até dizer que a DeFi começou com o Bitcoin, porque ela começou mesmo. No início, lá atrás, a primeira aplicação de DeFi foi no Bitcoin. Ela não seguiu porque assim, o Bitcoin tinha algumas limitações que tornou esse uso um pouco restrito. Por quê? O Bitcoin não foi programado para isso, não foi escrito para isso. Hoje o Bitcoin é encarado como uma reserva de valor, né? Mas a gente pode dizer que sim, o Bitcoin foi a gênese do DeFi, foi o início de tudo. Mas foi como ele estava dizendo, foi por conta do Ethereum que essas aplicações mais complexas puderam ser executadas. Com isso o caminho abriu para o desenvolvimento do mercado, assim como várias coisas que a gente já viu acontecer algum tempo atrás, como os ICOs, Initial Coin Offering, né? Um paralelo ali com os IPOs, que as empresas basicamente captavam dinheiro para fazer as ofertas iniciais de suas moedas, de seus tokens. Por outro lado, essa coisa do ICO, ele teve uma febre ali, mas também aconteceram muitas fraudes, muitas coisas moedas que eles fizeram sair dos ICOs e não deram nada. Diferente do que as pessoas imaginam, DeFi começa com empréstimos, com crédito e não com investimentos. O mecanismo que deu origem a esse ecossistema envolve o quê? Envolve você poder colateralizar certa quantia de tokens nessa blockchain, você pode tomar crédito, você pode pegar um empréstimo, travar os tokens, como se fosse um bem que você deixa ali para isso. Você pode pagar o empréstimo a uma taxa de juros fixa ou variável, depende do processo e da plataforma que você escolher. A primeira plataforma de criptocrédito a ganhar uma escala maior nesse esquema foi a MakerDAO. Através dessa plataforma, o usuário ele pode fazer o quê? Ele pode tomar um empréstimo de cifrão DAI, que é a moeda stablecoin, é uma moeda estável, pareada no dólar. Então ele pode pegar um empréstimo nessa moeda contra uma quantia de Ethereum. Então você pega um empréstimo de DAI, mas você tem que colateralizar um pouco de Ethereum para poder ter esse empréstimo. O DAI, o que ele é? Ele é um dólar sintético, lastreado originalmente em Ethereum. De uma outra forma, a MakerDAO ela ingere ativos voláteis e cospe um ativo estável, que é o DAI, que é essa stablecoin. Através dessa plataforma, qualquer usuário pode pegar empréstimos contra uma quantia de Ethereum que ela tem que colateralizar no sistema, ela tem que depositar ali no sistema, assim como a gente deixa de garantir algumas coisas quando a gente tem que pegar um empréstimo, alguma coisa e alguns tipos de bancos tradicionais. Assim como a gente tem o sistema ali do Bitcoin, que é o sistema peer-to-peer, a gente pode dizer que essa coisa de criptocrédito seja peer-to-contract, a pessoa ao contrato. O conceito de DeFi é que qualquer pessoa no mundo possa acessar linhas de crédito e não há barreira de entrada. A única barreira de entrada é você ter uma wallet e você ter um certo recurso, colateralizar esse recurso e tomar um empréstimo. O alcance desses serviços, basicamente, ele se resume a quem tem criptomoedas. Abre-se uma porta gigante para diversos serviços financeiros que muitas pessoas não têm acesso hoje no mercado tradicional. Então a pessoa ela vai pegar um financiamento, ela tem que fazer um contrato, provar diversas coisas, uma série de documentos. Todo mundo quando fala de DeFi pensa em staking. Staking é uma palavra que está muito na moda. Mas tem uma diferença entre staking e os outros produtos que DeFi
em conta. Criptocrédito é poder emprestar, como eu disse, com juros ou tomar empréstimo deixando uma quantia de tokens ali em colateral, como garantia. E staking, o que é staking? O staking é você travar umas moedas em um certo programa e o próprio programa ele te remunera com os mesmos tokens que você está travando. Então vamos supor, você travou ali Ethereum, os Ethers, né? O programa ele vai te remunerar com uma certa quantidade de tokens da Ethereum. Então você tem uma rentabilidade ali quase que fixa, que ele paga com a mesma moeda e acaba inflacionando um pouco a moeda. O que é legal é que a pessoa que faz o staking, ela recebe a própria inflação, criando mais tokens dela mesma. É um rendimento que a gente não vê no mercado tradicional, a gente tem as rendas fixas, mas elas têm outros parâmetros e outras coisas. E tem uma outra coisa muito legal de DeFi, que são as Decentralized Exchanges, as DEX, ou as corretoras descentralizadas, para ficar mais fácil. Assim como a gente tem as corretoras tradicionais do mercado, XP, a Rico, a Ativa, a gente também tem as DEX no mercado de cripto, que são as Decentralized Exchanges. Para comprar qualquer token, o caminho mais comum é você abrir conta em uma exchange, uma corretora, e fazer as suas transações por ali. Então você pode usar a Binance, a FTX, a Crypto.com, a Coinbase, tem várias opções brasileiras, já o mercado Bitcoin, Bitcoin. Normalmente quem entra no mercado de cripto entra por essas corretoras, são corretoras centralizadas, né? Então elas têm um CEO, elas têm uma equipe que trabalha e elas têm toda uma hierarquia, mas essa hierarquia ela culmina nos sócios. As DEX, elas são corretoras descentralizadas, não tem um CEO, não tem uma hierarquia de equipe. O que elas têm uma comunidade que cuida daquilo e essa comunidade ela mantém a segurança daquilo também. Isso traz infinitas possibilidades para o mercado de cripto e é muito interessante porque foge do mercado tradicional e o mercado de DeFi já está gigante, está crescendo cada vez mais. Embora elas tenham ganhado fama recentemente, tem muita gente falando sobre as DEX, elas não são um fenômeno tão recente assim, elas já têm algum tempo. Na verdade, as primeiras versões dessas plataformas, elas surgiram com o objetivo de negociar Bitcoin. Por exemplo, a gente pega ali alguns exemplos. O site Local Bitcoins foi um dos primeiros protótipos de DEX. Ele foi lançado há quase 10 anos. Outro exemplo é a BISC, uma exchange open source, né, de código aberto, que o software pode ser baixado, instalado em qualquer computador e permite a negociação ali sem depender de cadastro em exchange e essa burocracia toda que a gente já sabe que é necessária. E a gente tem outras plataformas como o Waves, o X-Counterparty, também são exemplos de antecessoras das DEX. Na verdade é que a blockchain do Bitcoin ela não é própria para isso, ela não foi pensada para isso como uma DEX, ela foi pensada para uma moeda peer-to-peer, uma reserva de valor. Então a gente tem que deixar cada um ali no seu lugar, cada um no seu quadrado. Em seguida foi a vez, como eu comentei, do Ethereum, conhecer as suas primeiras DEX. Com o tempo, essas DEX passaram a migrar para outras redes. O Ethereum tem uma coisa que é o gas do Ethereum, que são as taxas do Ethereum, chamam gas. Essas taxas começaram a ficar muito altas. Então, outras plataformas, como a Binance Smart Chain, BSC, começaram a despontar. Um exemplo disso, que a gente tem, uma plataforma que a gente tem hoje na Binance Smart Chain, é a PancakeSwap. Atualmente, as principais DEX do mercado são a Uniswap, a PancakeSwap, essa que eu comentei da Binance Smart Chain, mas a gente tem a OneInch, a SushiSwap, BakerSwap e tem várias outras que estão pipocando, estão acontecendo por aí também. O sucesso das DEX fez com que as grandes exchanges passassem a investir nesse mercado também. E é por isso que a gente tem a Binance Smart Chain. A Binance vem de uma corretora centralizada, mas ela criou uma blockchain para poder atender esse mercado também. A Binance Smart Chain foi lançada em 2019, mas o mercado principal e o maior volume de tokens ainda está nas mãos das DEX descentralizadas e criadas sem o apoio das corretoras centralizadas. Aí vamos falar um pouquinho dos pontos positivos das DEX. Quais são os pontos positivos das Decentralized Exchanges? Primeiro deles, não há custódia, não existe custódia. A custódia do teu token não está com uma corretora que tem um CEO, que tem pessoas por trás disso que pode ser hackeada. Não, ela está com um contrato. Então isso torna a coisa um pouco mais segura. Quando você usa a Binance, qualquer corretora, você tem que fazer um Pix na sua moeda fiduciária e aí desse Pix você compra uma moeda para ter par na outra, então é um caminho um pouco mais complicado. Nas DEX, você não precisa depositar ou transferir dinheiro, você só conecta a sua carteira e da sua carteira você já pode trocar moedas, fazer operações
como lhe aprouver, como for melhor para você. As criptomoedas transacionais de uma DEX sempre serão dos seus donos. Elas nunca terão a sua custódia numa corretora. Isso reduz demais o risco de roubos e de hackers, de ataque. Na semana que eu estou gravando esse vídeo, a gente teve um exemplo da Bitfinex, conseguiu recuperar depois de 6 anos, um casal conseguiu hackear e roubar milhões de dólares na época, que se transformaram em bilhões com a valorização dos ativos, e hoje, 6 anos depois, eles conseguiram pegar de volta isso. Nas DEX esse risco não existe. Um outro ponto positivo é o que? Custos menores. As exchanges tradicionais têm as suas taxas também e elas cobram o custo por corretagem, pela compra e tudo mais. As DEX têm uma taxa de negociação mínima, então elas permitem as negociações com custos muito menores. Uma outra coisa, a facilidade de acesso. Como eu disse, as corretoras centralizadas pedem documentações, você tem que fazer uma série de... tirar foto, colocar sua carteira de motorista, ativar uma coisa, ativar outra. É um processo um pouco mais burocrático. Já nas DEX, como eu disse, você só precisa conectar sua carteira e isso já te dá acesso, usabilidade. As DEX estão se tornando cada vez mais fáceis de utilizar. O processo de compra e venda de criptomoedas pode ser realizado em poucos cliques e muitas vezes em segundos. Você não leva às vezes nem um minuto para fazer um swap ou uma troca de tokens por ali. Ela é muito mais rápida e segura. E essas plataformas também possibilitam o acesso, como eu disse, a rendimentos via Proof of Stake ou empréstimo de tokens, gerando possibilidades de renda passiva infinitas. Dentro das DEX, a gente tem uma outra denominação que é um pouco diferente, que eu não vi o pessoal falando muito sobre isso ainda, são as AMMs, as AMMs, as Automated Market Makers, fazedoras de mercados automatizados, vamos dizer assim. AMM é um tipo de DEX. Existem DEX que não são AMMs, mas AMM é um tipo de DEX. Por exemplo, a Uniswap, que eu comentei, a Curve, a Pancake e a Sushi Swap, que são as maiores DEX de hoje, elas são todas AMMs. Qual que é o propósito das AMMs? O propósito das AMMs é permitir a negociação de um ativo independentemente da existência de potenciais vendedores. Opa, mas como funciona isso? Basicamente, elas comportam-se como exchanges que não têm um livro de ordem, um livro razão. Desde 2015, a Ethereum permitiu a qualquer um criar um token da garagem da sua casa, do seu quarto, e instantaneamente torná-lo compatível com diversos tipos de produtos e serviços. Grande parte desses tokens morreu, mas em 2018, um garoto prodígio, no seu próprio quarto, implementou seu próprio design para criar mercados eficientes entre qualquer pares de tokens. E esse design, esse garoto criou a Uniswap, que é uma AMM e uma DEX, onde você pode fazer o swap, a troca de tokens e participar de outras coisas que eu comentei também. A partir do nascimento da Uniswap, passou a ser muito mais fácil para que uma micromoeda obtenha uma liquidez suficiente para ser comprada ou vendida em qualquer canto do mundo. Basta um pouco de capital para começar. E por aí a gente vê o que se tornou a Uniswap hoje, uma das maiores DEX que existem no mercado hoje. Os Money Markets. Money Markets são uma categoria de AMMs que também operam como pools de capital. Mas em vez deles servirem só para que qualquer um negocie um token contra o outro, eles voltam também para outro propósito, que eu comentei no começo, que é o propósito de crédito, de empréstimo. Um exemplo interessante é a Compound. Na Compound, você consegue emprestar uma infinidade de tokens para os contratos deles, ou até pegar empréstimos, pegar tokens emprestados com juros dinâmicos e algoritmos. Os juros são calculados de forma algorítmica. Essas taxas de juros elas são computadas matematicamente, então, como eu disse, não é um CEO que determina, eu vou cobrar X por isso, X por aquilo, as taxas de juros que a gente vê em cartões de crédito, em cheques especiais de bancos tradicionais. Eles são calculados algoritmicamente, baseados nesses contratos inteligentes. Além de criar novas pools, isso geralmente cria preços mais eficientes e mais atraentes do que a gente vê no mercado peer-to-peer. Outra coisa interessante que tem acontecido muito hoje em dia é a possibilidade de reempacotar tokens. Na Ethereum, normalmente eles trabalham com os tokens que são chamados tokens ERC-20, que eles são tokens fungíveis, são tokens interoperáveis. Uma exchange que suporta um token ERC-20 suporta todos os tipos de tokens. Não há impeditivo para que o empréstimo no Money Market seja feito através de um token ou que esse token possa ser usado como colateral, como garantia no outro mercado. A eficiência provida por liquidações praticamente instantâneas na blockchain permite que ativos de alta complexidade sejam precificados, empacotados
e reutilizados de maneira até um pouco inconvencionais nas finanças tradicionais. Então você pode, por exemplo, colateralizar um Ethereum na Compound e pegar e emprestar uma certa quantia ali que você queira para fazer outras operações. E aí você pegaria a quantia de CUSD, que é a stablecoin usada na plataforma da Compound. Você já deixou de garantir o Ethereum, você pegou emprestado o seu USD. Você pode deixar de garantir esse seu USD para pegar um outro tipo de crédito. Então isso cria um ciclo que nos mercados tradicionais ele vem um pouco ambicioso. Mas no mercado de cripto, se você não pagar esse empréstimo dentro do que foi estabelecido algoritmicamente, você pode até perder seus ativos. Não é à toa que DeFi tem o apelido de Money Lego. Por quê? Porque nas finanças tradicionais, o processo e o acesso de crédito ele não é homogêneo. Né? Os detentores de múltiplos ativos têm vias diversas para levantar capital. Você pode hipotecar a sua casa, você pode pegar um empréstimo contra uma empresa, deixar um imóvel de garantia. Mas quando você não dispõe dessas coisas, muitas vezes você não consegue nem abrir uma conta bancária. Então isso dificulta um pouco para as pessoas que não têm tanto acesso a isso. O outro lado da moeda também merece um pouco de ressalva. No mundo real, comprometer esse mesmo colateral a mais de um credor, hoje constitui até uma ofensa criminal, pode dar origem a uma fragilidade no sistema, como a gente viu ali na crise de 2008, na bolha do subprime americano, que foi até um dos motivos da criação do Bitcoin. E aqui eu vou falar um pouco de alguns projetos que combinam esses serviços de DeFi de maneira mais interessante. Hoje a gente tem o InstaDepp de Application, que é um portal, uma carteira da web para interagir com os mais rentáveis serviços de DeFi. Hoje a gente tem o ROLL, ROLL, que é uma interface para emitir tokens pessoais. A gente tem uma bem conhecida chamada Balancer, onde você tem AMMs para gerar pools de X tokens, criar cestas, criar índices. Hoje a gente tem a Reflexor, é uma stablecoin utilizada para ter a menor volatilidade possível e ser o colateral perfeito. A gente tem a Pool Together, que é uma poupança disfarçada de loteria, onde quem entra não perde. E a gente tem a Curve e a Shell, que são MMs otimizadas para oferecer a menor slippage, que é uma taxa ali quando você faz os swaps. Uma coisa que a gente deve ficar atento também nas DeFis é o risco. Os contratos de DeFi não são iguais a instrumentos financeiros regulados, como os que você compra e vende na sua corretora. As chances de perder os fundos são reais e você não tem para quem reclamar. Você não pode reclamar para um contrato. Se você tem um problema com o banco, você liga para o seu gerente, fala com ele e ele vai tentar resolver. Nas DeFi não existe isso. Se você fizer alguma cagada, você não tem para quem reclamar e você tem que arcar com com esse custo. Então assim, a recomendação é não dispor de quantias significativas para interagir com esses serviços a princípio, até você estar muito seguro e entender muito bem o que eles fazem. Os contratos e protocolos que eu citei aqui são coisas muito novas, são pouco testadas, não passaram pelo teste do tempo. O teste mais arriscado e estressante que você poderia fazer seria colocar capital de verdade neles, assim como diria Nassim Taleb, arriscando a própria pele, assim que a gente aprende e sente ali se a gente está fazendo uma cagada ou se a gente está indo por um caminho certo. Por isso, quanto mais tempo esse servidor tiver operante, sem ser atacado, sem ter hack, mais você pode entender que ele é seguro. A gente tem uma plataforma bem interessante que ranqueia o risco de se prover liquidez em diferentes tipos de tokens como garantia, que é chamada CodeFi. Então você pode entrar nessa plataforma e entender ali os riscos que existem e tudo mais. Isso é o mais próximo que DeFi hoje tem como uma agência de risco, vamos dizer assim. Uma outra coisa que também a gente tem que ficar atento são as taxas transacionais. É uma preocupação muito grande no mercado de DeFi, porque, por exemplo, na Ethereum, quando a rede está congestionada, fazer uma transação pode custar até centenas de reais, centenas de dólares, o que corrói as margens se você é um pequeno investidor ainda. Então, se você vai colocar uma quantia muito pequena, às vezes não vale a pena você ainda começar a operar em DeFi. Uma forma de encontrar taxas mais baixas é concentrar operações na madrugada e nos finais de semana, são horas que a rede está menos congestionada na Ethereum. Uma sugestão que pode ser boa, você pode começar por uma coisa que chama Anchor Protocol, e a partir dele
você pode ir conhecendo os ecossistemas de DeFi. Outro ponto que a gente tem que ficar atento são as execuções e custódia. A maioria das pessoas interage ainda com DeFi pela MetaMask, embora sejam ainda coisas novas para a maioria de nós. Para mim mesmo tem muita coisa que ainda estou aprendendo. Se você tiver um comentário, inclusive, alguma coisa que eu falei aqui que você discorda, por favor, deixa o teu comentário aqui, eu quero entender também, quero saber a tua visão. Quem poderia imaginar que há 10 anos atrás que a gente estaria hoje enviando dinheiro por WhatsApp, fazendo pagamentos por Pix? Segundo a pesquisa Global Findex de 2021, pouco mais de 30% de todas as pessoas no mundo não possuem conta em banco. Isso corresponde mais ou menos a cerca de 2,3, 2 e pouquinho, deve ser uns 2 bilhões de seres humanos. Em outros países, abrir uma conta bancária é um processo muito caro, cheio de burocracia e cheio de barreiras, cheio de entraves, então muita gente desiste e passa a usar só cash, só moeda física. E por conta disso, muitas pessoas acabam não conseguindo ou simplesmente desistindo de investir, de ter acesso a produtos financeiros e, por outro lado, a maioria dos países do mundo possui pelo menos um celular para cada habitante. O acesso a dispositivos que podem suportar essas tecnologias de DeFi é muito maior do que o acesso a um banco tradicional. Uma outra coisa que ainda pode ser uma questão por aqui também é que as DEX ainda não recebem aportes de moedas fiduciárias tradicionais, como o real, por exemplo, ou diretamente o dólar. Para entrar, você necessariamente precisa ter em custódia algum tipo de token para poder transacionar isso dentro das DEX. Uma outra coisa também, existem alguns riscos regulatórios ainda, que se aplicam praticamente para todas as criptomoedas. Os governos ainda estão aí tentando entender como taxar, como enquadrar, como regular. E muitos deles, por aí, né, incapacidade ou desconhecimento, podem acabar tornando certos protocolos ilegais. A gente não sabe o que pode acontecer. Mas mesmo assim, eles não têm acesso às suas wallets, às suas carteiras. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado e até a próxima.